guys, welcome to another video! Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você acabou de chegar, muito prazer, meu nome é Camille Vilela, eu sou professora de inglês e criadora do método Fluência 30x9. Hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês dicas para aprender inglês através de séries e através de filmes. Lembrando, aprender inglês através de séries e filmes. Mas antes da gente começar, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha, ativar o sino de notificações e também, sabe o que você pode fazer? Deixar seu comentário com alguma sugestão ou com alguma dúvida que você tenha, porque o seu comentário pode virar um vídeo aqui no canal. Olha que lindo. Mas, gente, antes de qualquer coisa, a gente precisa bater um papo sério aqui, que é uma coisa assim, eu preciso falar sobre isso. É o seguinte, estudar inglês através de séries é diferente de assistir séries. Ponto final. Então, estudar é uma coisa, assistir é outra, tá bom? Então a gente não pode confundir as duas coisas, porque cada uma tem o seu próprio resultado, cada um tem o seu próprio efeito. É claro que você vai aprender com certeza se você simplesmente estiver assistindo por assistir, como entretenimento. Claro, óbvio, mas os resultados são diferentes. E esse passo a passo que eu vou compartilhar com vocês hoje, você vai conseguir trabalhar as 4 habilidades no inglês seguindo essas 4 dicas, maravilha? Então as 4 habilidades, relembrando, são a escuta, a fala, a leitura e a escrita. Listening, speaking, reading and writing. Então, vamos nessa. A primeira coisa é saber que você vai precisar separar a cena. Não tem como você estudar o episódio inteiro. Você pode fazer o quê? Fazer uma separação, destrinchar, ter trechos, pedaços pra você poder estudar. Porque daí fica mais fácil, mais direto e dá pra você aproveitar melhor. Não fica focando tanto em apenas em escutar a série, mas também fazer todas as 4 habilidades assim como a gente tá conversando. Então você vai separar a cena pra você poder assistir e você vai assisti-la sem legenda 3 vezes. E por que sem legenda? Porque a imagem, gente, já traduz muitas coisas pra gente, né? O contexto já é muito claro pra gente. Então é pra você observar o ambiente, quantas pessoas estão envolvidas, quais que são as vestimentas, as roupas, qual é o tom de voz que as pessoas falam, como que é a expressão do rosto delas, tem risada, não tem, tem choro, não tem, o que que tá acontecendo? Porque tem muita mensagem que é passada sem você precisar abrir a boca pra falar, né? A gente tá cansado de saber disso, né? A mensagem, ela é comunicada, ela é passada adiante, não necessariamente verbalmente, né? Não precisa de palavras pra você falar o que você quer falar muitas vezes. Às vezes só uma encarada, um olhar já diz muita coisa. Então, esse primeiro momento é justamente pra isso. E também pra você identificar as coisas que você entende e o que você não entende, ou o que você acha que entende, tá? Então, pense nisso. Porque daí, depois que você fizer isso, eu recomendo que você faça pelo menos 3 vezes, né? Assista aquela cena pelo menos 3 vezes, sem legenda. Pode até passar mais, pode fazer mais vezes pra você observar o máximo de informação que você conseguir, tanto no visualmente quanto através da escuta do que os personagens estão falando. Mas depois disso, você vai seguir pra segunda parte dessa primeira etapa, que é colocar a legenda em inglês, porque daí tem como você conferir aquelas coisas que você escutou pra ver se é aquilo mesmo que você entendeu, ou se é bem diferente do que você entendeu, ou se é parecido, né, enfim. E esse é o momento que fica mais fácil também pra você definir o que você precisa pesquisar, ok? Então tenha isso em mente que a gente também vai precisar dessa etapa, que na verdade é o nosso segundo item, tá bom? Então a primeira parte é você segmentar, escolher uma cena pra estudar, assisti-la pelo menos 3 vezes sem legenda e depois adicionar a legenda em inglês pra conferir o que você entendeu. Daí a gente vai para a segunda etapa, que é fazer pesquisa. Sim, faça pesquisa e não tenha dó de fazer pesquisa não. Porque aí você vai tirar suas dúvidas em relação ao vocabulário, se tiver alguma expressão e também alguma gíria, algum slang. E para isso eu vou recomendar alguns dicionários diferentes para você poder fazer a sua pesquisa de forma segura, né? Lembrando que eu sempre recomendo que você use pelo menos 2 dicionários, tá bom? Para sua pesquisa. Por quê? Esses dicionários que eu vou compartilhar com vocês são dicionários que eu confio e eles mostram exemplos de aplicação da frase, não é simplesmente e puramente a tradução, que às vezes pode ser errônea, que é o caso do Google Tradutor. E por isso que o Google Tradutor não está nessa lista, tá bom? Porque, por exemplo, se a gente fosse traduzir do português para o inglês, eu sempre dou esse exemplo, né? Da manga, você vai colocar lá manga. Quais são as opções que ele vai te dar? Vai ser a manga fruta ou vai ser a manga da camiseta? Porque em inglês a palavra é diferente. We have mango and sleeve. Então, né? Então, por isso que ele não tá aqui. Então, é muito importante você ter. Se você tiver um outro dicionário que você já faça sua pesquisa, não tem problema, tá bom? Aqui é pra complementar. Mas pense que é muito importante você ter dicionários que mostrem contexto, aplicação em frase, tá? Isso é fundamental. E os dicionários são o Lingui, o Word Reference. Nós também temos o Cambridge Dictionary, Oxford Dictionary e Merriam-Webster. Esses são os meus favoritos, somando com o Google Imagens, tá? Google Images. Também é uma ótima fonte pra você, às vezes,
vezes tirar a dúvida entre duas palavras, enfim, é muito bom também. Que assim como a gente tem falado, a imagem vale mais do que 1000 palavras, né? E Google Imagens faz esse resumo através da sua pesquisa. Então, primeira coisa, saber separar as cenas. Segunda coisa, usar dicionários para fazer pesquisa. Item número 3. Depois que você já entendeu a cena, viu o que os personagens estão falando, verificou no dicionário aquelas dúvidas ou palavras que você não entendeu, agora é hora de repetir junto, interpretar, fazer parte daquela cena. E daí você pode escolher, primeiro escolher um personagem, depois escolher o outro, depois fazer os dois ao mesmo tempo. E se você quiser, você pode até convidar um amigo ou amiga para participar com você, praticar o inglês junto. Se não, você pode fazer isso também na frente do espelho, porque eu acho muito importante a gente saber como que é a nossa feição, o nosso comportamento quando a gente tá falando em inglês. Essa é uma das partes que a gente dá aquele boost in our confidence, pra gente dar uma aumentada na nossa própria confiança, pra então a gente poder falar com outras pessoas também em inglês. E aí, o que eu peço pra você fazer nessa parte aqui que é fundamental, pra você abrir mesmo a sua orelha e focar 100% no seu listening. Então, feche os olhos, preste atenção no que os personagens estão falando, sem ler, sem ter essa referência visual, até mesmo da legenda ou então da cena passando. Só escute o que tá acontecendo. E aí, junto com isso, coloque em prática repetindo ao mesmo tempo. Preste atenção como que acontece a junção das palavras. Agora que você já sabe o que está acontecendo na cena, pense como que acontece a junção da pronúncia. Pense na parte fonética do que está sendo dito. Porque quanto com mais calma você escutar e quanto melhor você escutar, melhor você vai falar também. Fica mais natural, tá? Nesse sentido de falar melhor, no sentido de se comunicar de forma mais natural. E a última parte é para você gravar vídeo ou gravar áudio para poder fazer a sua autoavaliação. Isso é muito bom, assim como eu falei, para dar aquele gás na sua confiança, para você se sentir mais confortável ao se comunicar, conversar com outras pessoas. Então, se você não repetir zilhões de vezes, esse conforto, né, essa tranquilidade, essa liberdade não chega. Inclusive, é uma das coisas que eu mais falo para os meus alunos, que é assim, toda aula de conversação que a gente tem, eu sempre falo, se apresentem, né? Pra vocês se conhecerem, conhecer o grupo que você vai trabalhar hoje. E se você acha ruim que toda vez você tem que se apresentar, quantas vezes você acha que você vai se apresentar na vida em inglês? Quantas vezes você já não teve que se apresentar na vida em português? Pois é muita questão de treino também, certo? Então a gente não pode se limitar a achar que existe um número suficiente. Não, nunca é suficiente. Quanto mais a gente praticar, mais resultado a gente vai ter, melhor a gente vai sentir que a gente está desenvolvendo e também, obviamente, se comunicar com mais naturalidade, né? Porque esse é o nosso objetivo aqui. Então, grave os áudios, grave esses vídeos e aí o que você pode fazer depois é reescrever as coisas que foram ditas nesse áudio ou nesse vídeo que você gravou. Pronto! Daí você trabalhou as 4 habilidades com uma cena de um seriado. E eu mostrei pra vocês na prática como realizar esse processo inteirinho no vídeo que eu vou deixar pra vocês aqui embaixo ou aqui em cima. Ou aqui embaixo, dê uma olhada aí, porque eu fiz isso na prática com vocês ao vivo, tá bom? Com uma cena de um episódio de Friends. Eu peguei uma cena de um episódio inteiro. Tem a season, né, que é a temporada. Da temporada eu escolhi um episódio, de um episódio eu escolhi uma cena. E é isso que você vai fazer também. Então, assim, tem muita coisa já disponível na internet, por exemplo, Friends tem vários episódios disponíveis na internet que você pode fazer isso. Se não, você pode fazer, né, se você tem, de repente, o Disney Plus ou Netflix, você pode usar o que for melhor pra você e fazer exatamente isso. Uma recomendação que eu faço é que por mais que você esteja assistindo um filme ou uma série por entretenimento, se você vê alguma coisa interessante, marque a minutagem, marque o minuto, porque você pode voltar no seu momento de estudo e dar uma olhada com mais calma depois para entender aquela estrutura, para, né, dig deep, para se aprofundar de verdade naquilo que foi dito, para você simplesmente não ignorar, tá bom? Então, faça anotações. Se você estiver assistindo com alguém para não interromper a vibe, só falar, peraí, deixa eu só ver quantos minutos tá. Aí você vai, anota e depois, quando você for estudar, você retoma o assunto. Então vamos só dar uma recapitulada aqui nas 4 etapas. Primeira coisa, você vai escolher a cena que você vai trabalhar, primeiro sem legenda e depois com legenda em inglês. Daí a gente vai para nossa segunda etapa, que é a parte da pesquisa. Através das legendas, se você tiver alguma dúvida, alguma coisa que você não conheça, faça a sua pesquisa. Número 3, hora da repetição. Feche o seu olho, preste atenção como que as palavras são ditas, qual que é o ritmo da fala, qual que é a entonação e o que cada entonação quer dizer. Isso é muito bom para você se comunicar da forma mais próxima de como você se comunicaria em português, tá? Esse processo muito importante. Então a terceira parte é para você interpretar e a quarta para você se gravar e então reescrever as coisas que você falar para você conseguir no total fechar, praticar as 4 habilidades. Maravilha, guys!
Guys, então não se esqueçam de dar uma olhada nesse vídeo que eu comentei com vocês, que já está feito, já está produzido, eu mostrei ao vivo pra vocês como fazer esse processo passo a passo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você curtiu, é só deixar aqui o seu like, também se inscrever no canal, ativar o sino de notificações. E se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, ou se você quer ver outra coisa aqui no canal, coloca aqui embaixo nos comentários. Maravilha? Guys, thank you so much for today and see you on the next one. Bye! I had to pack my things and go.